Jairo? O Fabrício na bronca com o técnico Paulo Porto e também com o pessoal do banco, viu? 15 minutos de partida, você ligado no microfone mais ouvido no interior do Rio Grande. A voz forte do Esporte, a Gazeta contando de ponta a ponta a vida do Galo. Maico Gaúcho dominou, bateu pro William, mata no peito, dá no meio para Alejandro. O Galo tá descendo, Alejandro briga, chega para cortar a zaga do Caxias. A bola volta para a esquerda para Everton. Everton domina, fugiu da marcação, deu no meio, bateu para Rodrigo Paulista, enfiada na frente, tentativa, o Pedro abandona a meta, Rodrigo segura. Everton tocou a bola pro Rodrigo Paulista, ele tentou devolver por trás do zagueiro, o Everton não entendeu nada, goleiro do Galo estava ali, já repôs a bola em jogo, é o Galo no ataque, Rodrigo. Consórcio Rodobens, a sua casa própria até 150 meses, representante autorizado LP Consórcios, Carlos Trai 652, telefone é 3056-4738, esquentou o tempo aí, Jairo? Esquentou, o Everton deu uma chegada no chipote, o jogador do Santa Cruz está caído no gramado, o Fabrício vai ali, aplica o cartão amarelo, o Itaqui, que é o capitão, reclama, mas a falta foi bem aplicada e o cartão também, viu? JF Vig, 16 minutos de partida no primeiro tempo, o jogo esquenta, o jogo é igual, Jota. Tem sido desde a sua valorização, o Santa Cruz quer mostrar que não é aquilo que estava se pensando, de incerteza, e realmente faz um bom jogo. O setor defensivo está muito bem. Evidente que a grande falha do setor defensivo era bolas altas, isso não aconteceu no jogo ainda, mas principalmente olha o golpe do Caxias, Pedro Henrique dominou na direita, vai pro mano a mano, encara o Luiz Henrique, levou pro fundo, liga de fundo, vai pro levantamento, ele bateu muito forte, não pega ninguém, a bola passa por toda a extensão da grande área, bom pro Galo, Douglas Alemão. O Pedro Henrique, que é o tradicional jogador chato, ele tá em todas as bolas, né, Rodrigo? Agora nesse momento ele puxou pra linha de fundo, cruzou na área, não tinha ninguém do Caxias por ali, o Galo dominou a bola e já saiu pro jogo, segue 0-0. Conheça a mais moderna revenda Volkswagen do estado, Nova Spengler, a concessionária padrão mundial da Volkswagen no Rio Grande do Sul. Spengler é única como você. E quem deu o contra-ataque foi o Riso, né? Uma bola no meio, perdeu e aí a zaga estava aberta. Bem lembrado, sinal Gazeta marcando 7h45 da noite. É o finalzinho de domingo. É estreia do Galo no Gauchão 2011. Tá roubando bola no jogador da equipe do Galo, pé danada. Sai da marcação no primeiro, perde pro segundo. Tá roubando por ali o Marcos Rogério. O 8 é o Itaqui, é isso? É o Marcos Rogério, 5, ele tá aqui, número 8. Exatamente. Briga o Bine aqui na direita, tá fazendo falta o jogador da equipe do Galo. CFC Celso Abbas de um bom motorista, agora novo endereço, instalações amplas e modernas. Confira, hein? Venâncio Aires 457. JF Vig tá gostando do jogo, quase 20 minutos de partida. Ó, o Pedro descendo para a equipe do Caxias de novo, lado esquerdo, grande área, foi pro drible, invadiu, vai pro chão, ele tá marcando o pênalti. O Fabrício tá marcando o pênalti em cima do camisa 9 do Caxias, o Pedro Henrique. Eu quero ouvir o Douglas Alemão. E foi, não tem como negar, né, Viana? O Rodrigo, ou melhor, o Pedro Henrique, a gente há pouco falava que é o tradicional jogador chato. Ele foi pra cima do jogador do Galo, driblou, esse não tinha mais o que fazer, puxou a camisa, derrubou, tá marcado o pênalti. Fabrício Neves Correia em cima do lance, Caxias com chance de abrir o placar, Viana. Pelo Rodrigo Riso. Então tá, então foi pênalti, não tem o que se discutir. Vamos ver se o Rodrigo pega aí, Rodrigo Viana. Pedro Henrique, que é daqui de Santa Cruz, hein? Tá aí o detalhe do atacante número 9 do Caxias, mas quem vai pra cobrança é o Rodrigo Paulista. Ele contra o Rodrigo, o goleiro do Galo, o torcedor ligado na Gazeta vem contra o goleiro do Galo. Vamos pra pegar essa bola do Rodrigo Paulista. Atenção, Rodrigo contra Rodrigo, o Paulista contra o goleiro do Galo. Vai pra cobrança autorizada pelo Fabrício. Tem que pagar essa, Rodrigo. 19 minutos de partida. Vai pra cobrança, o camisa 10 do Caxias concentrou, correu para a direita, bateu, gol! Gol do Caxias, Rodrigo Paulista, com extrema categoria, bateu no cantinho direito do Rodrigo, ficou cravado o goleiro do Galo, não foi na foto, tá aberto o placar do jogo, 19 minutos e meio de partida no Campeonato Gaúcho dos Plátanos, na estreia do Galo, 1 pro Caxias, Rodrigo Paulista, 0 pro Galo, Douglas Alemão. É isso mesmo, Viana, muitos dizem que é loteria, outros dizem que é treinamento. O Rodrigo Paulista partiu pra bola com a perna direita, no canto direito do goleiro Rodrigo, ele nem se mexeu, tá aberto o placar, primeiro gol do jogo, 1-0 pro Caxias, Vig. Extremamente bem batida a penalidade máxima, tirou o Rodrigo totalmente da jogada. Eu diria que não seria injustiça, até porque houve a jogada de ataque, mas que o jogo estava equilibrado e esse pênalti vem em uma hora. Aqui veio meu amigo Guilherme Ataíde.
E o Caxias vai assumindo a liderança da chave 1 junto com o Novo Hamburgo com 3 pontos, e com esse gol sofrido o Galo vai momentaneamente caindo para a 8ª posição junto com o Porto Alegre, é lanterna da chave 2. Olha o Galo descendo pela esquerda, inversão de bola aqui na ponta, buscando sempre o jogador que é o Michael Gaúcho, chega para cortar e do Silva, lateral para a equipe do Galo. Vamos lá, Galo, vamos pro empate, bola enfiada na ponta para o William domina, sai da marcação no primeiro, bem, chegou para cortar o zagueirão Neto. E atenção, hein, o Nisque dá dica, é a vez da voz do torcedor no Futebol Gazeta. Pedro Tesse, o torcedor do Galo, 1-0 Caxias, Pedro. Ouvindo o amigo aqui, 1-0 Caxias, e agora? Não, o time tem que mostrar mais raça e pro ataque aí, tá? O time do Santa Cruz parece que não desenvolveu ainda, tá jogando muito atrás, tem que ir pra frente agora, tentar reverter o resultado aí. E agora tem falta boa pra equipe do Galo, vai pra cobrança o Michael Gaúcho. Qual é o outro jogador que tá por aí, Jairo? Rodrigo Rizzo. É o zagueirão que acabou cometendo o pênalti do Pedro Henrique. Vamos ver quem vai pra bola. É falta boa para a equipe do Galo. São 3 homens da barreira. Atento o goleirão Matheus. O Galo vai buscar o gol do empate. Olha o Rizzo, bateu na cobrança fraquinho do lado esquerdo. Cai para fazer defesa. Matheus, Jairo. Traçou essa bola pro Matheus, né? Os jogadores de defesa foram pra área. Ele bateu muito fraquinho. Segue Caxias 1-0. Esse gol do Thiago Duarte é o 50º com a camisa do Pelotas, hein? E como faz gol o Thiago Duarte, Rodrigo Paulista arranca pela direita, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, pisa a bola e sai da marcação, bate pro meio, vem pro jogo, a camisa 10, a equipe do Caxias chega para cortar o Galo, tá cortando pelo meio, um perde ganha danado, Joalheria Ótica Coach entra em campo e confere com você o tempo e o placar do futebol. Final dos 22 minutos de partida, primeiro tempo do estádio dos Plátanos, 1 pro Caxias, gol do Rodrigo Paulista, 0 pro Galo. Veranópolis e Universidade, Juventude e São Luís empatam em 0-0. Pelotas vence o Ipiranga por 1-0 hoje à tarde. O Cruzeiro venceu o Inter por 1-0. Fica metade no primeiro tempo, e aí, Jota? O torcedor tem razão. O Santa Cruz tem extrema dificuldade do meio para frente, até porque joga com 3 volantes do direito, desperdiçando, quem sabe, a sua qualidade. Não está certo isso. E aí o time não tem uma definição. O próprio Pedalada vem buscar a bola aqui no meio de campo, porque a bola não chega lá. Nós tivemos a rigor nesse primeiro tempo um lance de ataque do Santa Cruz, que foi aquela bola em que o Cecel meteu a mão. No mais, o time está sendo muito bem marcado pelo Caxias, não consegue sair da marcação, não cria nada. O Maigão jogando aqui como ala. E no meio tá 2 volantes que são os jogadores. Vamos ver. Olha, boa bola na direita pro Pedalada, chegou no carrinho, a marcação da equipe do Caxias, Edson Rocha, escanteio. A velocidade, né? Comigo o torcedor ligado no microfone mais ouvido no interior do Rio Grande. Jogadores agrupados na grande área do Matheus. Quer foi pra bola. Já a cobrança feita. Segura o pau muito forte. A bola do Michael Gaúcho passou por todo mundo. Não teve perigo. Complemente aí, Jota. Então, apenas para dizer isso. Não existe uma definição de jogada de meio a nível de criação pela equipe de Santa Cruz. Joga com 3 volantes. O Vinícius, o Alejandro e mais o William, que são jogadores de marcação. O quebrador de bola. Olha o Galo descendo. Bola pro Michael Gaúcho. Vai pro levantamento. Meteu para trás, chega para cortar a zaga do Caxias, a lateral. O Galo tá crescendo no jogo, Jair Luiz. E foi o Neto que antecipou. Longo lançamento, o Michael colocou na área, Neto salvou. Segue Caxias 1-0. Vem de novo a equipe do Galo aqui pela direita. Bola enfiada para William. Domina, mete no meio. Entrega a bola para Vinícius. Vinícius dominou, prendeu bola no canhoto. Bateu bola mais atrás. Entrega para Luiz Henrique. Tá encolhida a equipe do Caxias que vence por 1-0. Luiz Henrique sai da esquerda, vem para a direita. Entrega a bola para Michael Gaúcho. Domina a bola para a equipe do Galo. Camisa 10. Prende a bola. Ainda olhou para um lado, para o outro. Voltou, bateu pro William de novo pro Michael Gaúcho, Alejandro na ponta, grande bola pra ele, entrou na grande área, vai brigar, subiu a bandeira, Jairo. Tá marcando, Marcelo. Pois bem, Rodrigo Clério Miller, que estava no balneário, diz o seguinte: agora é a vez de jogo. Isso mesmo, está no estádio dos Plátanos e é Galo 2-1. O policial militar Marcos Vinícius Menezes, o Renato Gaúcho. Lembrando, voz do ouvinte no futebol da Gazeta, é muito fácil participar. Deixar o seu recado, opine, pergunte e solte a voz. É só ligar o 3715-8111, direto com a produção no celular, o mensagem 49123, Gazeta AM, tudo junto, e mande o seu torpedo. Voz do ouvinte no futebol da Gazeta, apoio Unisque, viva a sua escolha. E o Everton tá brigando aqui na esquerda para a equipe do Caxias, tem falta em cima dele, Douglas Alemão. Tá sempre brigando pela bola, nesse momento ele recebeu a bola no meio campo, o Chipote chegou por trás chutando ele, Fabrício Neves Correia em cima do lance marcou, vai o Caxias pro contra-ataque. MD Pneus, som, películas, alarmes, tudo das melhores marcas com os melhores profissionais. MD Pneus
pneus em 2 endereços, na Thomas Flores e na Floriano. Pedro Henrique domina a bola para a equipe do Caxias, é bom jogador, o camisa 9, sai da marcação de 2, gira o corpo, entrega lá no meio pro Rodrigo Paulista, a bola passou por todo mundo, não pelo Cristiano, que tá afastando o perigo, Douglas. Parou o jogo, o Rodrigo Paulista sentiu a carga do zagueiro, não foi nada, lance ocasional, mas tá marcada a falta, o jogo tá parado. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Fabrício Neves Corrêa vai chamar a atenção do Lisca, acho que tá expulsando. Ou tá pedindo pro Lisca voltar pra área técnica, será? Lá atrás, isso aí, tá só pedindo pra voltar ali, não expulsou. Até porque o Lisca é um cara que não é... Esse Pedro Henrique, é o Kiko de Pinheiral, que era jogador do Avenida. Viu só? Der mais interesse para a Libertadores, que é o que o Inter está fazendo também. O Caxias tem grande chance, inclusive, nesse primeiro momento, junto com o Novo Hamburgo, de serem equipes de chegar na ponta. Olha o Galo descendo aqui pela direita, Chipote domina, entrega a bola para Alejandro, recolheu, bateu curtinho, entregou para Vinícius, passou na metade do gramado, voltou a bola para Alejandro domina mais na frente para o William bate aqui na direita para Chipote, abertura na ponta, enfiada a bola para pedalada, chega para cá, vamos lá Galo, 1-0 Caxias, e aí errou, passa o jogador que é o Paulinho Pedalado, o pai do Davi, tá saindo pro jogo a equipe do Caxias, tá brigando pelo meio, Rodrigo Paulista, sai da marcação do primeiro, saiu do segundo, não saiu pelo William, o William cortou, meteu a bola na frente para pedalada, abertura na direita para Michael Gaúcho, enfiada a bola na ponta, tá valendo, domina a bola, a equipe do Galo, vem pra cima na marcação por ali, o Cecel chega pra cortar a zaga, é outra lateral, Jairo. Outra, e novamente o Neto, né, na marcação do Cecel, lateral que favorece o Galo. Tá chegando o Galo, bola enfiada na ponta pra Paulinho, agora é falta boa, vem bola na grande área. O grandão, o Neto foi jogador do Juventude, atropelou o Cecel, a falta é boa, Michael na cobrança. Autoviação Vale do Sol, na BR-471, quilômetro 57, em Santa Cruz, filiais em Vale do Sol, Gramado, Xavier e Rio Pardo. Tá todo mundo na grande área da equipe do Caxias. Vai pra Força Aérea a equipe do Galo. Vai pra tentar um empate no jogo. 1-0 Caxias, o gol de pênalti. Vai pra cobrança o Michael Gaúcho. Chegamos aos 30 minutos de partida. Capricha aí, Michael. Vai pra cobrança, perna direita, levantou, passou por todo mundo. Veio um chute desviado errado, longe do gol. Quem é que pegou? Então não foi ninguém, foi a Joalheria Atcacote, que entra em campo e confere com você o tempo e o placar do futebol. Os Plátanos em Santa Cruz, estreia do Galo, 30 minutos e meio de partida, 1 pro Caxias, 0 pro Santa Cruz. Já finalizado, Porto Alegre 0, Novo Hamburgo 1, 8 da noite começa Inter de Santa Maria e São José. Intervalo para Pelotas 1, Ipiranga 0. Joalheria Ótica Cote, 4 lojas em Santa Cruz, na Floriano, no Arroio Grande, no Shopping Santa Cruz, no Max Shopping, e em Vera Cruz, no Centro Comercial Alegria. Tá saindo pro jogo a equipe do Caxias pela direita, bola para Patrício domina, bate atrás, entrega a bola para Edson Rocha, o zagueirão bate pra frente, vem pra cortar Riso, bola cai no meio pro jogador que é Cristiano, se complica, tem toque do Rodrigo Paulista, é lateral para a equipe do Galo, é isso, Douglas? Lateral, vai Cristiano, ele marcou falta, na verdade ele marcou falta, vai Cristiano pra cobrança, falta pra equipe, agora ele reverteu, agora ele marcou lateral pra equipe do Galo, cobrou Cristiano. E atenção, hein, o Nisque dá dica, é hora da voz da galera no futebol da Gazeta. O estádio, a voz do torcedor Pedro Tessi. Eu vi do amigo aqui como é que tá vendo o jogo até agora, 1-0 Caxias, né? Tá difícil, né? O Santa Cruz não consegue sair jogando. Vamos ver agora. Tá bom, tu falou torcedor para o Unisque, viva a sua escolha. Então vamos ver agora, Cristiano domina, bate na ponta, entrega a bola para pedalada, chegou para cortar a zaga da Cecel, brigando por ali, lateral, me parece que é para a equipe do Galo, Jairo. O último toque foi realmente o jogador do Caxias, já cobrado. Tá bom pro jogo, Vinícius dominou, levantou na boca do gol, que falta do Ale Menezes, chega para cortar a zaga da equipe do Caxias, a bola tá voltando pro Galo, Alejandro bateu, a direita do gol, ela foi embora, foi para fora, é tiro de meta. Mas pelo menos chutes 1-0. Excelsior Alimentos, o sabor do sul na sua mesa. Excelsior Alimentos, pioneiro em satisfazer o paladar gaúcho. E o sinal Gazeta marcando 8 da noite no microfone mais ouvido no interior do Rio Grande. Passamos dos 30, JF Vig. 33 do primeiro tempo, Jota. Na verdade, o primeiro tempo, 30 minutos, os primeiros 30 minutos, nós tivemos coisas boas, um jogo muito movimentado no início, um posicionamento bom do Santa Cruz, logo no início do jogo, acionamento do Cristiano pelo lado esquerdo, que vai acontecer uma vez só, aos poucos, o Caxias foi se impondo na partida. Então não é o resultado em si, 1-0, que foi numa penalidade máxima construída, esse placar, que dá essa superioridade. O que se vê dentro de campo dentro de campo que o Caxias tem uma postura mais definida do jogo.
jogo. O Santa Cruz tem muita dificuldade de organizar uma jogada. O Santa Cruz se defende com 3 zagueiros, tem 3 volantes de marcação no meio de campo, tenta congestionar por aí, mas para por isso. Não tem mais uma sequência. Não existe uma definição de uma jogada bem construída a nível de ataque. São jogadas levantadas para áreas, raramente acontecendo, e que não tem uma definição lá também, porque não tem a presença de um jogador que seja referência a nível de ataque.